Ele revolucionou a moda com a sua forma de agir provocadora. Conta com 40 anos de carreira que celebra com uma exposição que percorre o mundo. Estamos em Munique, na Alemanha, com Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, merci beaucoup d'être avec nous dans The Global Conversation. Esta exposição conta a sua história, as suas criações tornaram-se peças de museu. Como se sente ao ver o seu trabalho exposto desta maneira? Para ser franco, e ao contrário do que se poderia imaginar, não sinto nenhuma nostalgia ou tristeza num sentido romântico. São lembranças, mas não tenho tempo de pensar em recordações. O que tento fazer é ver este momento como uma nova aventura. O que faço é olhar para as antigas criações e tento fazer com que o significado que eu sempre quis que tivessem seja claro. Tento que sejam vistas do melhor ângulo possível e que haja coerência. Faço um trabalho de adaptação de acordo com cada cidade por onde passa a exposição. Mas não afirmou numa determinada ocasião que para ver as suas criações num museu era preciso estar morto? É verdade. É por isso que eu não quis fazer uma exposição para um museu, mas sim uma exposição alegre e viva. É por isso que, para mim, era primordial ter, desde o momento em que vi a equipa de Montreal, que se ofereceu para fazer esta exposição, uma equipa muito dinâmica. E foi por isso que lhes perguntei se podia ter manequins que falassem, porque, para mim, os manequins... Sim, há rostos que falam, é fantástico. Exato. Eu vi um espetáculo chamado Les Aveugles, um espetáculo do canadiano Denis Marleau, que colocava em cena monges que falavam. Monges homens e mulheres, religiosos. E no final percebíamos-nos que não era real. Era apenas uma projeção, ou seja, um sonho. E então pensei pedir a Denis Marleau se queria fazer-me essas projeções, porque se costuma dizer que as manequins não sabem falar, que se limitam a ser bonitas, mas isso não é verdade. Portanto, decidimos pô-las a falar e elas falam muito bem. Pedimos aos nossos internautas para nos enviarem perguntas. Recebemos muitas. Steven Davis pergunta: sente-se orgulhoso daquilo que já alcançou? Eu diria que, em geral, aquilo de que sinto mais orgulho é o facto de me ter mantido fiel a mim mesmo. Eu escolhi esta profissão quando era criança, depois de ver um filme chamado Falbala. Foi ele que me mostrou o caminho. Eu queria fazer desfiles, moda, mas o que me chamou a atenção foram os desfiles no filme. As manequins que caminhavam e que eram como heroínas. Mas quando eu era pequeno, eu mentia, porque fazer esse trabalho não era muito bem aceito, porque eu jogava mal futebol. Mas um dia, ao fazer este trabalho, disse-me a mim mesmo que não podia continuar a mentir. Aquele era o meu sonho de infância. Voltemos à sua infância, porque o conceito de musa é importante para si e temos aqui a sua primeira musa. Não quero ofendê-lo, mas ela não é muito bonita. Não foi uma escolha muito... Estava a ver como é que ia abordar a questão. Pretende insultar o meu urso? Ela chama-se Naná. Fale-nos dela. A Naná. Eu queria uma boneca, mas os meus pais pensavam que para um rapaz talvez não fosse o melhor. Portanto, eu fiz implantes mamários ao meu urso, ou seja, criei seios cônicos com papelão. Os primeiros seios cônicos. Dizem que eu os criei para Madonna, mas não. Criei-os para o meu urso. Depois usei-os numa coleção em 81, quando comecei a fazer espartilhos, vestidos com espartilhos. E isso é outra coisa que devo à minha avó, porque a minha avó tinha um espartilho. Parece que para se ter uma cintura fina, quando ela vestia o espartilho, quando era jovem, bebia vinagre antes de puxar os cordões. Claro que era preciso contrair o estômago, e assim conseguia ficar mais delgada. Um instrumento de tortura transformado num instrumento de sedução. Sedução, sim. E o paradoxo é que eu cheguei num momento em que o feminismo se afirmava, em que as mulheres deitavam fora os sutiãs como sinal de liberdade. Elas queimavam os sutiãs. Mas havia outras mulheres, talvez as filhas, que ao contrário queriam seduzir, mas como uma escolha, não enquanto objeto. Eu transformei o homem no objeto. É ele o objeto. O meu primeiro desfile masculino centrou-se no homem enquanto objeto. Regressemos à sua avó, porque ela foi muito importante para si. Descobriu através dela o espartilho, mas também a costura, a maquilhagem, o mundo das mulheres. O que é que o fascina nesse mundo?
Eu achei sempre que as raparigas, mesmo na escola, eram muito mais interessantes do que os rapazes. É verdade. Com a mesma idade. Elas tinham interesses mais próximos dos meus e faziam-me descobrir muito mais coisas que os rapazes que pensavam apenas em jogar futebol. Eu sei que digo sempre alguma coisa contra o futebol, mas foi isso que aconteceu. Eu sentia muito feliz e muito bem com elas, e a minha avó dava-me total liberdade. Como eu era filho único, eu ficava em casa dela às quintas-feiras, o dia em que não havia escola, e podia ver a televisão que quisesse, até ver coisas que não eram para crianças, que eram proibidas às crianças. Eu via todos esses programas. Eu descobri o espartilho, vi as penas negras da ave do paraíso. Foi fantástico. Descobri um mundo que eu não conhecia e que me fez sonhar. A sua família é uma família, digamos, normal. Sim, da classe média francesa. Cresceu num bairro social. Num bairro social de uma cidade comunista, a Recolhe, nos subúrbios da capital. Mas podia sonhar, pensar em outra coisa, e foi assim que fui enriquecendo o meu mundo de sonho. E o que é que os seus pais pensavam disso? A sua mãe era caixa, se não estou enganada. O seu pai trabalhava em contabilidade, mas você era uma criança bastante excêntrica. Eles não tinham medo. Eles deixavam-me desenhar. Eu não andei numa escola de moda. Eu li as revistas, eu aprendi de facto a moda, através da imprensa, descobria pouco a pouco. No início era como ler a Bíblia. Era preciso questionar aquilo que me estavam a dizer, cada vez mais. Foi assim que comecei a aprender. E eu praticava tentando imitar. Por exemplo, li que Pierre Cardin, apresentou hoje a sua coleção de alta costura. Ele fez 300 modelos. E então eu pensei, bem, vou fazer 301, 302. E entrei para a casa da Cardin aos 18 anos. Isto porque os meus pais mostraram os meus esboços a um vizinho, cuja ex-mulher era ilustradora da revista Le Petit Écho de la Mode. Ela viu-os e disse, sim, é preciso que ele faça algo com isto. E enviou-os para Pierre Cardin. Enviei-os para todos os costureiros e recebi a resposta de Pierre Cardin, que me contratou no dia em que fiz 18 anos. Fui com a minha mãe, estava com medo de ir sozinho. Ela esperou-me na entrada do prédio, na Place Beauvau, e eu falei com ele. Disse-lhe que ainda andava na escola e ele perguntou-me quando é que eu podia vir. Eu disse-lhe, esta tarde ou esta tarde. E ele respondeu-me, tudo bem, estás contratado. Nos dias de hoje são possíveis histórias como a sua no mundo da moda? Penso que se quisermos podemos. A sério? Sim, penso que as coisas se fazem de outra maneira. É preciso adaptar-nos à realidade, agora à internet, algo que não existia. Por isso as formas de comunicação são diferentes, mas penso que há sempre sonhos possíveis de se concretizar. Quando acreditamos verdadeiramente, penso que passamos por uma série de coisas, mas que acabamos por conseguir. Penso que o conceito impossível não é francês. Trabalha que nem um Moro. Diz-se que tem todos os dias uma nova obsessão. Qual é a sua obsessão de hoje? Hoje, se quiser, larguei o pronto a vestir. Durante 40 anos fiz pronto a vestir. Muito bem, esse mundo mudou. Temos menos liberdade criativa do que tínhamos antigamente e eu tive a oportunidade de conhecer a verdadeira liberdade. Naturalmente que, de alguma forma, eu continuei a tê-la, mas reformei-me do pronto a vestir, mas continuarei nesta profissão e farei outros projetos. Isso leva-me a outra pergunta. Quando é que vai reformar-se? Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu comecei a trabalhar antes mesmo de ter um trabalho. Portanto, se um dia eu já não conseguir mexer-me, se não conseguir fazer mais nada, poderei sempre fazer os meus pequenos esboços, ou imaginá-los. Poderei sempre pedir a alguém que me os desenhe, por prazer. Voltamos à sua carreira e a Madonna, outra musa importante para si. Desenvolveu laços fortes à volta dos seus seios cônicos, mas o que é que o atraiu nela? Penso que éramos como gêmeos num determinado sentido. No sentido em que ela era a mulher que mostrava aquilo que eu representava nas minhas criações. Ou seja, fatos bastante masculinos, mas com espartilhos por dentro. Uma espécie de poder e sedução ao mesmo tempo. Era exatamente isso que ela encarnava. É verdade que a pediu em casamento? 3 vezes. Ela recusou todas e acho que foi melhor assim. Sim, isso é interessante. Por que é que a pediu em casamento, sem querer entrar em detalhes pessoais? Foi mais um ato simbólico. Tinha a ver com essa aproximação de pontos de vista que tínhamos sobre as coisas, a sexualidade, a relação entre homens e mulheres. As parecenças eram de tal forma grandes que eu as via como um fim. E para mim, a coisa mais linda que eu podia fazer era pedi-la em casamento. Talvez não para ela. Pour moi, la plus belle chose que je pouvais lui demander, c'était le mariage. Peut-être pas pour elle.
Aliás, ela experimentou e divorciou-se 2 vezes. Mas há a questão da sexualidade. Seria um casamento platónico. Bem, isso eu não sei, porque no final das contas ela era muito macho. E eu gosto disso. Anna Karen pergunta, das modelos e atrizes que já vestiram as suas criações, qual é a que prefere? A minha atriz preferida é, obviamente, Micheline Prel. Foi ela que me fez escolher esta profissão depois de ver o filme Falbala. Evidentemente que há musas, como Catherine Deneuve, que representam a mulher parisiense. Em última análise, admiro sobretudo as pessoas que têm o seu próprio universo e, por vezes, não são exatamente iguais à imagem que temos delas. Por exemplo, Catherine Deneuve, que para lá do aspecto frio e gélido, sabe-se, é aberta e curiosa em relação a muitas coisas. Eu amo a diferença. A imperfeição é também algo que o atrai. Sim, mas o que é a imperfeição? Esta é uma outra maneira de ver as coisas. Rossi de Palma, por exemplo, com o seu nariz, com o seu físico absolutamente... Como ela própria diz, é uma espécie de Picasso vivo. Um quadro de Picasso. Um personagem de Picasso. Eu penso que não existe apenas uma forma de beleza, há muitas formas de beleza. E é a inteligência e a beleza do espírito que sobressaem. Isto significa que há pessoas que, à medida que envelhecem, ficam ainda mais bonitas do que quando eram jovens. Aliás, também utiliza modelos já com uma certa idade. Com uma certa idade e peso também. Eu não escolho apenas mulheres muito redondas. Às vezes escolho mulheres que são muito magras. Para mim não há uma lei. Para mim não existe uma regra que diz é preciso ser como esta modelo. Felizmente que não. Pelo contrário, devemos cultivar a diferença. É por isso que o vemos, de certa forma, como alguém que democratizou a moda. Mas o facto de se dedicar à alta costura não vai contra essa democratização? Penso que não. A alta costura é muito cara, mas permite um trabalho de criação que é muito restrito. Mas essa criação pode permitir-nos vender outras coisas, como acessórios, perfumes, e mostrar imagens que façam com que as pessoas possam vestir Gaultier, inspirando-se naquilo que eu faço. Tem mais tempo livre agora. O que vai fazer com ele? Eu giro muito mal o meu tempo. A minha agenda está sempre sobrecarregada. Também porque tenho novos projetos. Quais são os teus novos projetos? Fazer figurinos para um espetáculo, uma revista. Talvez um dia fazer uma revista. Uma linha de roupa barata para o Japão. Vou partir para o Japão. Farei mesmo na Austrália a preços baixos. A democratização continua, mas de uma outra maneira. Infelizmente, eu e muitas pessoas não temos capacidade financeira para comprar numa loja Jean Paul Gaultier. Que dicas pode dar-nos para sermos chiques? A primeira coisa a fazer é um trabalho individual, ou seja, aceitar-se a si própria. Ver-se como se é. E tirar proveito das coisas que por vezes são vistas como... Não se focar no negativo. Se sentir de tal forma mal consigo própria que sente necessidade de mudar a cor do cabelo, ou mesmo o nariz, colocar uma prótese na boca, se isso a fizer sentir-se melhor, tudo bem. O importante é que seja você mesma, que se sinta bem com aquilo que fez ou que quer fazer a si própria, no trabalho que quer fazer a si própria. Ou não fazer nada e aceitar-se como é. Essa é a coisa principal. Então estará tudo bem. Pode vestir qualquer coisa, mas tudo lhe cairá bem. Volto à questão de deixar de fazer pronto a vestir. Foi um grande crítico em relação à moda atual. Ah, sim? Fiz críticas em que sentido? Que passa tudo muito rápido, que não temos tempo de inovar. Ah, mas isso não é uma crítica à moda, ao vestuário, é uma crítica ao sistema. Sim, porque o que eu acho é que estamos num período de crise e eu não acredito que fazer mais modelos, mais roupa, possa resolver as coisas. Também não acredito que oferecer uma peça de roupa a pessoas que podem comprá-la como forma de publicidade seja bom para o negócio. Trabalhar gratuitamente não é bom para ninguém. Isso aplica-se também às pessoas que fazem a roupa. Isso leva-me à próxima pergunta sobre responsabilidade social.
Queira ou não, tem, penso eu, uma certa responsabilidade social enquanto criador de moda e também celebridade. Houve uma série de escândalos relativos a fábricas no Bangladesh e ao facto das pessoas serem tratadas como escravos. Isso afeta-o de alguma maneira? Como ça vous touche cela? Est-ce que vous allez faire quelque chose? Evidentemente que isso me afeta, mas não sei qual é a solução. Não sou político, nem economista, por isso não sei qual poderá ser a solução. Quando fala do Japão e do pronto a vestir mais barato, sabe onde são fabricados os tecidos, as peças de roupa? Vous savez les sources d'où étaient fabriqués les tissus, les vêtements, etc. Evidentemente. Sei que há muitas coisas que são feitas na China, é óbvio. Eu observo, sinto tudo isso e não tenho nenhuma solução. Infelizmente, essa pergunta não me deve ser colocada a mim. São esses senhores políticos que devem mexer o rabo. Vivendo nesse mundo excêntrico que é o da moda, como consegue manter os pés na terra? Eu não frequento esse mundo. Eu trabalho, faço aquilo de que gosto, mas estou a trabalhar. Talvez isso me salvaguarde, me preserve. Tenho agora uma questão de Petrobras. Qual foi a coisa mais importante que aprendeu na sua carreira? Porque ela é de facto diversificada. Até editei um disco, que não foi de maneira nenhuma um sucesso, é preciso dizê-lo. Mas sim, fiz uma série de coisas diferentes, algumas que nunca pensei fazer. Em última análise, todas estas aventuras também me ajudaram a superar a minha timidez, porque mesmo que não se perceba, eu sou muito tímido e fui obrigado a desenrascar-me. Quando nos atiramos à água é preciso nadar. Como vê o seu legado? Eu não penso no meu legado. Ainda não fui ao notário. O que é que vai deixar ao mundo da moda? Não que esteja a tentar enterrá-lo. O museu já existe. É assim que começa. Bem, não sei. O que tentei foi alargar um pouco os horizontes das pessoas e ajudá-las a entenderem que não há uma forma de beleza. Há múltiplas formas de beleza. Uma questão de Ekaterina Shamakanova. O que é para si a felicidade? A felicidade, sabendo que eu trabalho como um louco, mas que para mim isso não é trabalho, mas felicidade, tenho de dizê-lo. Por vezes é apenas um estado de contemplação, ou seja, eu posso estar na cama a ver televisão e a comer esparguete. Isso pode ser felicidade. Eu posso estar na Grécia a observar Santorini, o vulcão, o silêncio, e tudo isso é lindo. Momentos como esses, a felicidade é também a surpresa. Qualquer coisa de que não estou à espera, mas penso que é igual com toda a gente. Não há nada mais bonito do que uma surpresa, pois não? Pensas em qualquer coisa, tudo corre bem, de repente, num estalar de dedos, acontece algo inesperado. O que é formidável. Envelhecer preocupa-o. Em alguns dos seus cartazes, os seus traços estão suavizados. Parece Jean-Paul Gaultier há 20 anos. Exatamente. Mas isso é trabalho de Pierre e Gilles. Eles são os melhores cirurgiões plásticos. Além disso, não é necessária anestesia. São eles que fazem desaparecer tudo e fica impecável. Tive a sorte de ter uma avó excepcional e que amei muito. E para mim a velhice representa bondade, felicidade, beleza e também amor. Por isso envelhecer não me assusta. Há alguma lembrança da sua avó, da sua infância, que mantém o seu coração quente quando está longe da sua família, do seu ambiente social, dos seus amigos? Sim, voltando à questão da velhice. A minha avó tinha cabelos brancos, muito brancos. Eram muito bonitos. Ela queria pintar o cabelo, mas apenas para tirar aquele tom amarelado que fica no cabelo branco. Eu queria fazê-lo, e então filo. Eu tinha os produtos que ela tinha comprado, tinha 7 ou 8 anos, e apliquei-os. Mas na minha cabeça, eu queria que ela tivesse o cabelo mais escuro, para torná-la mais jovem. Vê? Aos 7 ou 8 anos, eu não queria que ela aparentasse a idade que tinha e por isso deixei mais tempo o produto pensando que isso iria escurecer o cabelo dela e que iria ficar preto. Mas não, de todo. Ficou violeta. Lembro-me que ela estava furiosa e eu dizia, não, eu não sei o que aconteceu. Mas na verdade tinha sido eu que, em vez de 5 ou 10 minutos, tinha deixado meia hora. E ela não tinha noção do tempo. E depois, como ela estava enervada, pegou numa frigideira e começou a bater na mesa com ela para não me dar uma estalada. Foi muito engraçado. É uma bela lembrança que me aquece. No final, por amor, ela estragou a caçarola com o seu cabelo violeta. Vi a vida com humor.
Eu acho que isso é ótimo, não? De qualquer forma, é bom rir. É necessário. Penso que é vital. Isto merece um bom bife ou então tornar-me vegetariano. Jean-Paul Gaultier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir.